busco ninguém, cara. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade em que nós nos estamos reunidos em seu nome, no estudo na Casa Espírita Cristã. Pedimos, mestre querido, que o Senhor possa nos envolver em vibrações de amor, fraternidade. Ampare, Jesus, o nosso propósito de servir. Ilumine a todos os nossos irmãos que estão conosco, deste e do outro lado da vida, e que o Senhor possa estar sempre presente em nossos corações e nossas mentes. Muito obrigado, mestre querido, que assim seja. E assim seja. Meus amigos, vamos então aqui lançar aqui o compartilhamento. Tá. Aí nós nós conversamos, né? Seria interessante a gente voltar a esse assunto, porque ele é bastante... tem bastante discussão a respeito, né? E, na verdade, a maioria de nós ainda não alcançou, na totalidade, a compreensão de como acontece esse fenômeno, né? A pergunta seria essa: a posse física do encarnado? Na reunião passada a gente fez isso, né? E, anteriormente a essa tela, já tínhamos colocado que Kardec inicialmente disse que não havia a possibilidade da possessão, e aí, posteriormente, ele foi mudando, né? À medida que o tempo avançou, as pesquisas que ele foi fazendo, ele chegou à conclusão de que tinha que mudar aquela informação, né? Aparece na Gênese, né? Estou voltando para a gente poder pegar aqui o rumo, né, do assunto. Na obsessão, seria Kardec no capítulo 14 de A Gênese. Na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma como que teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. A possessão, conseguintemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção. Na obsessão, há sempre o espírito malfeitor. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom, que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma do corpo do encarnado, que voluntariamente lhe empresta, como emprestaria seu fato a outro encarnado, sua vestimenta a outro encarnado, né? Essa questão do espírito bom, isso se verifica sem qualquer perturbação ou incômodo durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se esse último ao lado do seu substituto para ouvi-lo, né? Quando se trata do espírito bom, né?
Concluímos com o escritor espírita, que é o Paulo Silva, que faz esse comentário, dizendo: podemos aceitar sem medo de estarmos totalmente errados, que em alguns casos há mesmo o que popularmente já se diz de situações como essas, ou seja, a real incorporação, no sentido exato da palavra, aplicado a esse fenômeno mediúnico. Conclusão a que chegamos por esse estudo. Aqui tem diversas coisas que podem ser contestadas, podem ser discutidas, né? Uma delas é essa palavra incorporação, né? Já no Livro dos Espíritos tem lá uma questão em que Kardec insiste em fazer uma colocação querendo que o Espírito desse o aval, né? Podemos dizer assim e tal, aí fala lá textualmente, lá que eu não estou me lembrando agora. E o Espírito, eu sempre repito isso, né? O Espírito então fala com ele assim: olha, você pode dizer o que você quiser, colocar o nome que você quiser, desde que vocês se entendam, e é isso que a gente procura fazer, né? Então, essa palavra incorporação aí é contestada, né? E aí vem agora esses estudos, o próprio Palhano já traz essa informação, e parece que ele chama de psicopraxia, né? E essa questão, inclusive, eu encontrei uma palavrinha rápida, acho que levou uns 5 minutos ou 6, coisa assim. Eu coloquei aqui no grupo de reunião mediúnica para que as pessoas pudessem ouvir, porque eu achei muito interessante. O cidadão faz uma síntese muito boa, ele traz... Alguns de vocês devem ter ouvido, né, a explanação dele, e ele faz colocações sobre Palhano e sobre Hermínio Miranda, e o Hermínio Miranda, ele fala no tal do condomínio espiritual, onde os espíritos se substituem. E tem muita coisa para a gente conversar, né? Aqui tem uma nota. Esse assunto pode ser pesquisado nesses indivíduos aí. O Leon Denis, a Gênesis, Livro dos Espíritos, Revista Espírita, Os Domínios da Mediunidade. Mas, se vocês conseguiram assistir esse pequeno vídeo, ele traz algumas considerações que eu achei muito interessantes, né? Eu estou conectado. Vocês devem se lembrar disso, né? E eu estava conversando com o Egeu, até ontem, conversando sobre esse assunto, de que o espírito realmente não entra no corpo, até porque nós, espíritos que estamos encarnados, não estamos enjaulados no nosso corpo. Todos nós sabemos disso. Ele pode se afastar. Ô, Sesmael, junto com se o senhor falou aí, nós não ouvimos, que parece que tem uma travada aí na sua internet. Ah, é? Ah, tá bom. Bom, lembrando aqui que quando a gente fala nessa questão do espírito tomar o corpo do encarnado, nós podemos trazer para a nossa própria reflexão essa questão de que nós que eu digo nós, espírito, né? Nós não estamos enjaulados. Está ouvindo agora? Eu estou ouvindo. Para mim não deu travamento nenhum, não. Aqui não travou, não. Ah, então foi a minha aqui. Eita, deu ressonância. Vocês percebem que nós que estamos encarnados, que estamos usando esse corpo, nós não estamos presos nele. Assim também o outro espírito que vai se comunicar, ele também não vai ficar preso ao corpo, não vai
vamos dizer assim, tomar a posse, mas assim, invadindo o espaço, né? Ele pode comandar sem estar enjaulado. Vou usar essa palavra, né, para ficar mais fácil de entender. E não sei se o Egeu está participando também, no direito se chama a posse mansa e pacífica, que a gente pode até utilizar essa questão mansa e pacífica quando não tem resistência de quem é o dono, né? O dono, ele permite, né? Então, essa posse é mansa e pacífica. Isso aí, em se tratando de espírito bom, né? Mas quando se trata de um espírito não evoluído, essa posse ela pode se tornar violenta, né? Tomada assim contra a vontade do proprietário do corpo. Vamos botar proprietário entre aspas, porque nós não somos proprietários de nada, né? Nós somos usufrutuários, né? Nós usufruímos daquilo que Deus permitiu. Mas eu gostaria de ouvir vocês também, porque é um assunto muito palpitante e é até um pouco difícil de se interpretar, né? Eu até ontem falei com o Egeu, eu penso que essas ligações que o espírito tem, a nossa mente é como se fosse um CPD, né? Um centro de processamento de dados, e distribui esses filamentos, essas ligações, pelo corpo todo, né? Então, o espírito comanda ali a mente e vai dando os comandos, e o corpo que está treinado para isso há séculos e séculos e séculos, desde o mineral vegetal, animal e racional, obedece os comandos porque isso já foi ensaiado desde sempre, né? Então, quando o espírito vem para o poder, é o meu entendimento, tá? Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, vocês, por favor, depois vocês me corrijam, né? Eu penso assim, é como se fosse uma espécie de jump. Jump é uma ligação clandestina, né? Que você vai lá e bota um gancho lá e você passa a dividir com aquele que é o dono da linha os comandos, né? Hoje em dia, na internet tem isso, né? A pessoa não invade o seu computador e participa junto com você de comandos. Sim, Né? Aí eu gostaria de ouvir um pouco vocês também, porque esse assunto é palpitante, não é? Eu gostaria de falar, porque eu concordo com isso que o senhor está falando. Eu concordo que o controle é da mente. A mente controla o corpo, não é isso? Uhum. E aí o espírito, ele se acopla à mente do encarnado e passa a controlar o corpo do encarnado. Necessariamente ele não precisaria invadir o corpo, porque o espírito do encarnado ele se afastou, igual está falando aí. Mas se ele invadir o corpo, vai continuar sendo comandado pela mente do espírito, que está acoplado com a mente do encarnado. Essa é a minha visão. mas nesse caso, Dessa forma que o senhor está falando aí. Isso é que eu entendo. Jacu, Ismael, nesse caso aí não seria uma subjugação do que uma incorporação, porque você está subjugando o dono do corpo. Você não está fazendo uma incorporação. Mesmo no caso que o Ismael falou, que uma pessoa acessa o computador remotamente de outro, por outra via, ela não está usando o computador do proprietário, mas ela está subjugando aquele proprietário, fazendo com que surja como pode dizer, fugiu a palavra agora, tipo uma fantasia, entendeu? Ele está assim, está por trás. Você está subjugando, não está incorporando. Eu não vejo essa ideia de corporação, porque incorporação, para mim, é você tirar o dono do corpo e você entrar no lugar. Nesse caso, você está matando o dono do corpo. Você está matando aquele corpo. Então, corporação é uma coisa para mim que não existe. Tem que ser uma subjugação. Pelo menos é o que eu vejo.
Essa palavra, na impossibilidade de se... Isso já foi, vamos dizer assim, incorporado assim na literatura espírita. Quando você fala em incorporação, você já entende o que é, né? E, como eu disse Uhum. anteriormente, o Espírito falou assim, olha, você fala o que você quiser, desde que vocês se entendam, para mim tá bom. Né? É verdade. É verdade. Alexandre levantou Alexandre, a tá com mão a aí, mão seu. levantada aí. Porque essa palavra incorporação fica mais parecendo uma coisa de filme. Juro para vocês. Eu não vejo essa tomada. Entendeu? Eu vejo assim, você sendo subjugado, como a gente já viu muitos casos de espíritos subjugados, onde eles viram até seres ovoides, né? Durante muito tempo, sendo subjugado por um homem superior. Vai lá, Alexandre. Ismael, eu não sei se o meu áudio está picotado, se o meu áudio está bom, porque eu estou no Não, o do local. Tomás está, mas o seu não. O meu tá o bom? seu tá bom. Então, gente, deixa eu falar para vocês aqui. Eu tenho muito a estudar o assunto que eu vou colocar para vocês ainda, mas talvez eu traga coisas que muita gente vai ficar descrente, tá? Eu queria lembrar a citação do livro, se eu não me engano foi Giselda que falou, que no livro cita a retirada de uma moça do seu corpo durante um período e depois, durante um determinado período, outro espírito ficou habitando esse corpo, enquanto esse espírito recebia atenção. Se eu não me engano, foi 2 semanas. Depois a Giselda, eu peço a gentileza dela me corrigir. Eu não tinha conhecimento desse livro, para mim foi muito bom, eu vou querer estudar esse livro, mas a gente tem que ficar sempre aberto a algumas outras informações e há uma, digamos assim, uma expressão que chamam de espíritos entrantes. E eu já me debrucei sobre esse estudo e carece a doutrina espírita ainda de estudo mais aprofundado nesse assunto. E esse livro que a Giselda falou é muito bom porque prova que, de certa forma, isso pode acontecer, sim, o afastamento de um espírito a um determinado corpo biológico, desde o nascimento que foi a ele concebido, e, por algum motivo, ele foi afastado. Logicamente que esse livro trata de uma ação benfeitora para que isso pudesse acontecer. Mas nós não podemos ser ingênuos em acreditar que apenas existam coisas benfeitoras, mesmo porque a doutrina espírita ela é baseada em ciência. Se você tem uma ferramenta, cabe a nós acreditar que os benfeitores espirituais vão utilizar essa ferramenta, essa possibilidade e essa ciência para o bem. Mas isso daí, esse Vocês estão livro... ouvindo o que ele está falando ou será que é eu que estou aqui com a internet? Eu estou ouvindo. Está ouvindo? Ah, sim. Eu também. Eu É a minha também estou internet ouvindo. mesmo. Sua internet, Chaco. Então, é a minha internet. posso continuar então, né? Vamos lá. Então, o que acontece? Esses espíritos entrantes é justamente isso. Embora seja um fato muito isolado, ele não é apenas uma ferramenta utilizada pelos espíritos benfeitores, não. Carece muito estudo. O que eu vou falar não é para ninguém ficar assustado, mas existem a possibilidade até mesmo do sequestro do espírito, tá? Para que ele, sendo afastado do corpo de uma maneira não benéfica, ele possa, sim, passar por um processo de obsessão e até mesmo de substituição desse espírito. Carece muito estudo, tá? Temporário, Existem relatos de que benfeitores espirituais, às vezes, vão em verdadeiros lugares que são cativeiros, onde esses espíritos que foram afastados do corpo estão presos, sequestrados, e eles têm que ser libertos para poder voltar para o corpo deles. É lógico que é uma força maior, que isso acontece, tem toda uma ação de causas e efeitos que permitem com que isso aconteça, mas que é um caso que a gente tem que estudar com muito cuidado. E esse livro que a Giselda falou,
que abre a possibilidade desse fenômeno acontecer, e foi uma narrativa através dos benfeitores, tá? Mas não devemos tapar os olhos que isso também pode acontecer de uma maneira maléfica, digamos assim. Mas depois tem todo um contexto que acontece por isso daí. Então, eu acredito, sim, que merece bastante estudo, bastante cuidado, é raro, mas acontece. Gisele, quer falar? Ainda Jerusa? bem que eles É que tudo aqui, eu vou resumir o que Ismael falou, cada um o nome que quiser, mas entende da mesma maneira. Ou seja, estão falando. Que a coisa que eu força... preciso aprender, tá? Ir lá resgatar. Tá ruim a ligação? Não, porque Jesus estava Não, é que eu falando. estava falando, eu levantei a mão e estava falando. Eu não ouvi, não, paixão, desculpa. Nada, eu sei. Deixa eu falar que eu vou falar rápido, depois você entra. Pode falar. Assim, o espírito continua comandando o corpo, ele continua, na verdade, comandando, é a mente que comanda o corpo. Mas a mente tem a força da mente também. Então, eu acredito que realmente possa acontecer a substituição, mas não a incorporação. Pode haver uma mente que não esteja tão firme, ou seja, a gente também não sabe como é que isso acontece, mas o espírito continua dono do seu corpo, aquele espírito que reencarnou continua dono do seu corpo. Para mim, é isso aí. Eu quero acrescentar aqui que, na realidade, o que Ismael falou no início coloca justamente essas duas posições. Uma possessão de espíritos maléficos e uma possessão de benfeitores. No caso de uma possessão de espíritos maléficos, eu acho perfeitamente possível, mas que ele seja, inclusive, afastado. Mas sempre lembrando que tais casos ocorrem com o espírito que não tem uma moral muito elevada. Está devendo, tem débitos muito profundos, e os mentores espirituais permitem, porque nada acontece sem a permissão de mais alto, até mesmo para que ele seja educado, para que ele passe por aqueles problemas para aprender. E o espírito que está substituindo, entre aspas, por algum tempo, obviamente também está sendo monitorado. Então, tudo pode acontecer, eu acho possível, mas sempre lembrando que o espírito que está sendo obsidiado ou sofrendo a possessão, ele não está conseguindo, com sua moral, se manter, vamos dizer, salvo dessas ações, está sendo, obviamente, um espírito muito, às vezes, cheio de débitos inferiores, né? E que tal coisa, como o próprio Ismael já falou, não vai acontecer para sempre. É um momento, uma coisa que está sendo autorizada pelos mentores espirituais, está sendo monitorada, porque nada acontece sem a vontade de Deus, né? De Jesus nesse caso. Mas eu acho possível. Francisco? Boa noite a todos. Isso que o Alexandre está falando aí, de sequestro dos espíritos, se eu não me engano, eu vi isso no livro do Robson Pinheiro, chamado Crepúsculo dos Deuses. Mas essa obra é uma obra de ficção. Então, eu não sei se corresponde não sei se está de acordo com o que a base da doutrina nos ensina. Só isso. Sheila? Posso falar? O Wendel O Helder estava falando. O Wendel estava falando. É que ele não está sabendo. Não levantar a mãozinha aqui ainda não. Pode falar? É bom que vocês estão falando aí, porque eu me enquadro em diversas situações e, às vezes, eu fico sem graça de comentar com alguém de vocês, porque, por exemplo, vocês são pessoas que leem muito, têm um conhecimento Não fica jogando coisa confete, não. maravilhoso, com amigos, com os mentores, e resgatar
espíritos Helder, encarnados, que estavam aprisionados, tal qual o Alexandre falou, e eu fui lá junto, você vai lá e resgata o espírito da pessoa, a pessoa encarnada, mas o espírito está lá, está preso ali. Aí vocês estão falando aí, está ótimo, está casando com as coisas que sempre acontecem comigo, né? De algumas passagens. Pode falar, Sheila. Era exatamente isso que eu ia falar, que eu já fiz resgates, né, de espíritos que estavam aparentemente inconscientes e eles tinham, não sei, não sei se eram tubos, eu não sei o que eram, assim, presos, ligados a fios, a tubos, eu não sei o que era, exatamente, estavam inconscientes e não era um, não, vários. Eu já fiz resgate de espíritos nessa situação. Estavam aprisionados. Era isso que eu queria colocar. Alexandre, um minutinho. Deixa eu lembrar uma coisa aqui. Quando a gente passa por algumas pessoas na rua, essas pessoas que estão assim desorientadas, né? Vocês já observaram que elas não estão nesse mundo? Elas estão totalmente alheias, estão vivendo aqui, percebe tudo que está aqui, mas elas, como diz o ditado, estão no mundo da lua, né? Eu penso que uma das situações deve ser essa. Os espíritos falam de telementalizadas, né? Telementalizadas. É um negócio que complicado de entender, mas no dia a dia nosso, né, a gente vê isso aí, né? Alexandre? Então, Ismael, aproveitando aí a colaboração da Sheila e do Helder, tem a mentalização, como está sendo falado, tem tudo isso, mas eu pelo que eu estou percebendo, tem que aprofundar muito mais esse estudo. É evidente. Né? Mas existem verdadeiros laboratórios onde esses espíritos encarnados são afastados do corpo de maneiras não benéficas e são colocados realmente, talvez em estado de sonolência, e existe sim, eu ainda vou bater um pouco nessa tecla, existe sim a substituição, como é o caso do livro que foi narrado de maneira benéfica, mas infelizmente acontece casos de maneiras que não são tão benéficas. Existe um caso também que eu tive percebendo que às vezes pode acontecer no momento da concepção do espírito, ser um espírito que já sabe que ele vai ter que passar por essa provação e que na concepção molecular do seu perispírito e do seu corpo biológico já é permitido fazer essa acoplagem com esse outro espírito no futuro que vai fazer essa substituição. Esse caso que eu estou contando é um caso onde os espíritos benfeitores atuam nessa construção desse corpo biológico para poder permitir que no futuro possa ser feito esse processo aí, que tem vários nomes, eu particularmente chamo de entrantes, que são os espíritos que entram como uma segunda opção dentro de um corpo. Eu não tenho posição de estudo, porque o que eu percebo é que não há rompimento do cordão de prata, por isso que esse espírito ele fica sequestrado, porque se houver o rompimento do cordão de prata, aí esse corpo vai padecer. Então, parece que esse espírito ele é mantido em laboratório para poder manter energizado, certo? Esse corpo biológico, sendo que quem vai estar ali atuando seria um segundo espírito, que não mais esse que nasceu junto com o corpo ali. Tá? Uma coisa assim, bem, bem complexa, e acho que merece estudo, mas precisamos, eu acho que a literatura kardecista não abrange muito esse assunto, não. Mas acontece, tanto é que tem um livro falado, a Giselda trouxe para a gente um livro, e o Helder e a Sheila falaram que já aconteceu casos de resgate realmente nessas situações. Giselda,
Oi. Vai lá. Eu estava lembrando que esses fatos a que o Alexandre está se reportando não são novos. Nós já vimos em reuniões, você deve se lembrar disso, Ismael, companheiros se referindo a visitas, companheiros médiums, se referindo a visitas a locais, inclusive, não sei se na época de Sheila também, não estou me lembrando muito, não estou fixando, mas a locais, realmente, no mundo espiritual, né, umbral, né, mais denso, com verdadeiros laboratórios, inclusive laboratórios que foram destruídos, desmanchados por um grupo de espíritos benfeitores, comandados por benfeitores, e esses laboratórios, lembrando agora, e em nossa posição de transição, muitos desses locais onde os espíritos estavam sendo, né, comandados, mantidos em prisão, sendo totalmente manipulados, estão sendo destruídos. A gente fala destruído, parece uma coisa muito, né, mais sutilmente, porque os espíritos superiores não agem com violência, mas estão sendo desmanchados todos esses locais, e já muitos locais desses, muitos laboratórios, muitos locais de experiências com espíritos, infelizmente, que mereceram estar ali, que não puderam fugir, que foram levados para lá, já foram desmanchados. E, gradativamente, graças ao nosso bom Jesus, nós vamos entrar no estado mais tranquilo, né? Onde o umbral pesadão, o umbral das cavernas não vai mais existir. Mas eu não sei se você lembra, Ismael, que esses fatos desses laboratórios, desses locais, onde havia muita aparelhagem, inclusive até desconhecida dos médiuns, em que eles vários espíritos eram ali monitorados, manipulados, hebetados, conduzidos, comandados sem poder reagir, e eram, inclusive, muitos resgatados, e outros conseguiam se introduzir naqueles ambientes para resgatar vários companheiros que mereceram, naquele momento, serem recuperados. Nas nossas reuniões sempre aconteceram assim, coisas que, na verdade, a gente não anotou, né? Mas a gente vai lembrando, pouco a pouco, de alguns episódios, e algumas vezes aconteceu do médium, depois eles relatam, né? Ser retirado, levado para a distância, não só nas comunicações de espíritos bons, mas também de espíritos perversos, né? Primeiro, essa levados à distância para o corpo ficar mais à vontade com aquele que estava utilizando, o corpo físico, né? Para que o médium não tivesse tanta interferência, porque ele vendo ali, assistindo, ele interfere, né? E, às vezes, nas reuniões de desobsessão, por vezes os médiuns eram retirados do ambiente, eram levados para a distância, e o espírito que estava ali tinha uma certa facilidade de comandar, mas como nós estávamos naquela reunião sob tutela, né? Os mentores espirituais permaneciam ali, mas o espírito do médium era levado para longe, né? Para ele não sentir tanta coisa que pudesse balançar a segurança dele, a fé, a confiança, né? Então, se isso acontece de forma até mais constante e em tempo assim mais rápido, pode ocorrer em outros casos, eu acho, fora de uma reunião, porque o processo é o mesmo, né? Só que fora da reunião mediúnica não tem aqueles tutores espirituais de plantão ali. É evidente que nenhum de nós vai ficar à disposição
sem que haja um anjo da guarda para tentar ajudar. Mas nós temos que lembrar que nós estamos ainda no mundo de expiações e provas, e as dívidas de muitos de nós é muito grande, né? E facilita essas situações aí, né? Quando o Gisela ainda lembrou, quando a gente alcançar um patamar diferente desse, provavelmente isso não vai acontecer, a não ser para espíritos evoluídos utilizarem, né? Contar aquela história de Ivone Pereira. Alexandre botou antes. Hein? Ô, Quem chamou? pode falar? Eu não sei se eu estou levantando a mãozinha. O que a Giselda falou aí é o que acontece, foi falado, acontece muito. Só que tem muito ainda. A limpeza está sendo gigantesca. Só que, para se limpar, às vezes o irmão que chega ali na nossa reunião, ele que tem acesso, porque todo laboratório, essas situações, tem portal. E você tem que ter tipo uma chave para entrar ali. Mesmo você sendo espírito de luz ou não entra assim, não. Você tem que saber, às vezes, um irmão que chega ali, ele que vai ter tipo a chave para dar acessibilidade àquele local. É interessante como acontece. Aí sim, a espiritualidade entra, às vezes fica de campana para conseguir chegar a determinados lugares que estão fora da visão tanto nossa espiritualidade de luz e tanto de outros irmãos mesmo nossos Helder, está falhando a sua ligação. Eles também não veem. Uai, está falhando? Repete esse final aí que você estava falando, porque falhou um pouquinho. Está picotando. Então, eu acho que você estava dizendo que às vezes os amigos espirituais. Pode prosseguir. Os mentores, campana. Às vezes, muitas vezes, dependendo do tempo, para achar e saber como entra para abrir aquele portal de certo laboratório. Isso está acontecendo muito, tá? Porque eu vou nesses lugares, já fui muito, e o que vocês estão falando aí, eu vivencio. Então, isso é maravilhoso, não estou ficando doido, não. Vamos lá, gente. Ismael, eu queria só ponderar que eu falei palavras aí, de repente, que pode chocar algumas pessoas, principalmente como sequestro, mas eu queria lembrar que não existe injustiça no universo. Se alguém estiver de fora do nosso grupo, assistindo para estudo, e, de repente, não tem uma compreensão melhor da doutrina espírita, pode ficar um pouco assustado com o nosso assunto, mas é para deixar bem claro que esses casos aí, independente das palavras que nós estamos utilizando, que não existe injustiça no universo. Se acontece isso com algum irmão nosso, em qualquer grau maior ou menor de comprometimento, é isso aí. Há sempre uma assistência superior a tudo isso, e que a gente vai usar uma palavra que se isso é permitido, entre aspas, essa palavra permitido, é porque é alguma expiação ou alguma prova que esse espírito tem que passar, mas não fica desassistido, tanto que o Helder e a Sheila falou que várias vezes acontece de ter incursões dos benfeitores nesses lugares para poder desmantelar esses laboratórios e dar liberdade para esses irmãos que se colocaram nessa condição, ok? Mas que não existe injustiça, embora tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Eu queria ponderar isso daí. Muito bom, muito bem lembrado, Alexandre. Com relação ao que o Helder falou, eu concordo plenamente. Eu acho que ninguém vai, os benfeitores, por mais elevados que eles sejam, eles não iriam, até poderiam se eles quisessem, mas não iriam entrar em qualquer reduto sem estarem totalmente ambientados, com senha, com códigos. Eu acho perfeitamente possível. E me recordo aqui, só para exemplificar, é bom a gente ilustrar, né?
os livros, né, de onde tirou. A situação de libertação do Gregório, em que André Luiz, o mentor espiritual, André Luiz, e não me lembro se o outro era Hilário, foram penetrar naquela cidade umbralina para resgatar, tentar resgatar, conversar, chegar perto do Gregório, que era o chefe da cidade, e para eles conseguirem adentrar naquele ambiente, eles tiveram que passar por uma situação, um processo, que eles descrevem como doloroso, em que eles adensaram. Isso é uma das várias nuances, das várias ferramentas que eles utilizam. Eles passaram por um processo de adensamento do perispírito, a fim de que eles parassem, vamos dizer, interrompessem qualquer tipo de brilho que eles pudessem ter, de luz, né? E tomassem a aparência dos habitantes daquela região. E ainda assim, todos que adentravam aquela região passavam por uma espécie de raio-x e não foram detectados. Eles não conseguiram, quem manipulava o raio-x não conseguiu detectar qualquer tipo de origem dos três, porque os três estavam neutros, mesmo com a aparência de espírito das trevas, eles não tinham débitos, então eles estavam neutros. E com esse trabalho muito bonito, eles conseguiram chegar até o reduto do Gregório, e a gente sabe que, finalmente, o Gregório foi atrás deles, perseguindo, e a mãe dele estava esperando por ele, né? A mãe dele estava esperando por ele, naquela cena muito bonita, e ele foi resgatado. Mas só para lembrar que, mesmo no plano espiritual, é um trabalho de muito planejamento, muito estudo, muita abnegação, muita vontade de conseguir salvar a pessoa para conseguir realizar esse intento, né? Era só isso. O assunto é palpitante. É palpitante. Levantou a mão, Alexandre. Rapaz, hoje eu tô provocando vocês, hein? Não, mas rapaz, o assunto é palpitante mesmo. Estou fazendo. Eu queria lembrar também o seguinte, gente. Alexandre, eu só queria que você falasse as fontes, que está todo mundo falando os livros de onde tirou. A gente, quer dizer, quando a gente não tem experiência própria, né, como Helder e coisa, ou então quando a gente acha, mas você fala que tem, que você leu, tal, diz a fonte para a gente olhar também. Então, o que acontece? E principalmente nesse período de pandemia, eu assisti muitos vídeos de outros médiuns, não necessariamente kardecistas, do Ramatiz, alguns ligados à ufologia, que trazem essas informações. O que eu acho interessante é quando a gente se depara com essas informações, a gente vê a possibilidade da veracidade dos fatos que eles estão narrando. E, por exemplo, quando você vê eu não vou citar nome porque eu não acho interessante. De repente, no privado eu posso falar, mas a gente não sabe amanhã depois, a pessoa vê o vídeo, pode não achar adequado a gente ter citado o nome da pessoa, né? Porque são outros médiuns de outras casas, de outras denominações não kardecistas, alguns deles. Então, o que acontece? Mas, por exemplo, a gente tem que ouvir de tudo e apreender aquilo que é construtivo. E eu tenho por base, toda vez que eu me deparo por alguma informação, ou buscar nas obras kardecistas para ver se o que eles estão narrando tem veracidade ou não. Então, por exemplo, se algum outro médium declara que pode haver sequestro de algum espírito e ser substituído nesse corpo um segundo espírito, a primeira vez eu fico incrédulo. Aí depois eu vejo a possibilidade disso acontecer através de um livro narrado pela própria Jerusa, que leu o livro e trouxe para a gente isso daí, e que houve uma situação benéfica desse procedimento. Olha, a nossa fé é raciocinada. Se existe uma possibilidade de uma ação benéfica, então existe também a possibilidade dessa ferramenta ser utilizada por um outro ângulo, não tão iluminado assim, dessa forma.
Então, eu acho que, por isso que eu falei, carece de muito estudo, abre precedentes, acho que a gente pode ver isso daí, tanto que o Helder e a Sheila falaram que já fizeram esse tipo de incursões para poder libertar e acabar com esses laboratórios. Então, a gente vê que algumas narrativas fora da doutrina kardecista, às vezes, têm seu grau de veracidade, que a gente tem que estudar e fundamentar ela dentro da doutrina espírita kardecista cristã, que é a nossa linha que a gente segue. Agora, o que eu levantei a mão que eu queria falar aqui para vocês é o seguinte, mesmo os espíritos superiores têm várias hierarquias, e eles não são perfeitos. Então, eles mesmos estão num trabalho de aprimoramento e desenvolvimento. Para eles, quando eles se deparam com essa situação, é lógico que acima deles, hierarquicamente, ainda tem espíritos superiores a eles que não estão indo nessa frente de trabalho para poder fazer essa libertação. Mas, por exemplo, eles têm que fazer todo um trabalho de logística, de inteligência, de manipulação de energia, de sociabilidade com os médiums. É todo um trabalho que eles também estão amadurecendo e que eles também têm que passar pelo aprendizado deles. E, igual a gente só aprende estando aqui encarnado para poder passar pelas situações de prova e expiação, eles também, quando eles se deparam ou quando eles são convocados a esse tipo de serviço, que, como disse o Helder, que às vezes eles têm que ficar lá esperando para poder ter o momento certo para atuar, que eles mesmos estão no processo de aprendizado. E a gente aprende na prática. Então, muitas vezes, eu acho totalmente coerente e correto que eles também precisam de toda essa logística de aprendizado para poder passar por isso, porque eles também não são perfeitos, eles estão num processo de aprendizado. E, hierarquicamente, com certeza, eles estão tutelados por espíritos ainda mais superiores a eles, que estão no comando de tudo, mas deixam eles passar, entre aspas, por essa dificuldade de poder ter que se deparar por uma situação dessa, por um, entre aspas, enfrentamento desse, porque isso também vai trazer a eles um amadurecimento espiritual para eles poderem também continuar nessa caminhada de evolução que é para todos. Aí. Chacur está na frente do Egeu. Eu gostaria só de lembrar o seguinte, leia tudo e retenha o que é bom, né? Não foi isso que o Paulo recomendou? Yes. Mas nós temos o que, ao meu ver, desculpe, ao meu ver, nós precisamos de seguir uma linha que é dentro da doutrina espírita. E dentro da doutrina espírita, pelas obras que nós já temos conhecimento, tanto das obras básicas como os complementos ou suplementos do Chico Xavier, através do André Luiz e Emmanuel, como foi colocado aqui pelo senhor, que o espírito se liga na parte molecular, com o perispírito, não é isso? Com o corpo físico. É célula a célula pela Sim, parte senhor. molecular. Então, Sim, senhor. Não vejo possibilidade de um outro espírito ocupar o espaço do espírito que estava ali, a não ser no caso que foi colocado aqui pelo senhor, da possessão, que é como se fosse uma teia de aranha, vamos dizer, do perispírito, do espírito que é, vamos dizer, menos esclarecido, se emaranhar com o perispírito do encarnado. Somente nessa situação. Na situação de um espírito mais evoluído, que quer passar uma comunicação e usar o corpo do médium, sim, seria isso. Mas aí é um processo mente a mente. Ele pode até entrar dentro do corpo do médium, mas não vai se ligar célula a célula como na concepção do nascimento do corpo físico. Não é. Pelas obras que nós lemos até agora, não é. Ele pode usar o corpo, mas quem comanda é a mente do espírito, que está acoplada à mente do encarnado.
É isso aí. Ô, Ele Chapô. comanda o corpo através do acoplamento do perispírito do espírito com a mente do encarnado. Ele usa o corpo. Então, a mente que controla todo o corpo, os movimentos. Se vai uma descarga maior do espírito, o corpo treme todo, ele grita, porque às vezes o espírito não está bem preparado. Agora, com relação aos laboratórios, afastamento dos médios, para em regiões umbralinas, cavernas, isso nas reuniões da própria SEC tem muito disso, né? Então, não tem nada contra isso aí. Mas o acoplamento, ao meu ver, que era o foco do estudo que o senhor levantou a dúvida aqui, seria dessa maneira, dentro da linha de estudo das obras básicas do Chico Xavier, não há essa ocupação do corpo célula a célula, não. Ele pode até ficar no corpo, mas ele não usa o corpo, como a gente imagina, não. Essa é a minha visão. Não, o que a gente falou até agora é isso aí mesmo. Em momento algum, nós levantamos essa hipótese, nenhum de nós, né, de que o outro espírito vai Maravilhosos, maravilhosos. Não é dessa forma, não. O comandante mesmo, o proprietário, entre aspas, do corpo, é aquele que está ligado célula a célula, mas o comando é mental. Nem o próprio espírito está encaixado, como eu falei, dentro do corpo, né? O próprio espírito reencarnante não está dentro do corpo, né? Ele pode se sentir dentro, mas ele pode se afastar e continuar comandando, né? Isso. Mas o poceiro, em momento algum, ele vai assumir célula, vai assumir... Exatamente. Ele vai se intrometer nas ligações, né, mentais. Isso. E vai comandar o corpo, mas através desses filamentos, né? Exatamente. Agora, um item que o senhor colocou aí, eu acho que é possível, do perispírito desse poceiro se entrelaçar com o perispírito do médium. Aí pode ocorrer isso mesmo. É o que está escrito aí, o próprio Kardec parece que escreveu, né? Isso que o senhor transcreveu. Aí ele escreveu na Revista Espírita, não foi? Sim. Eu acredito que sim. E lá no livro dos médios também. Em obras póstumas também tem. Gil, você levantou antes do Alexandre aí? Vê aí, o que você... Estão me ouvindo aí? Estamos. Veja bem, o assunto é a possessão, né? Sim. Quando se fala, porque eu cheguei um pouquinho atrasado, honestamente, até esqueci da reunião. Pelo amor de Deus, a idade é uma desgrama. Mas, veja bem, a possessão, quando se fala em possessão, se liga, a mente da gente se liga logo à posse e à posse de um espírito mau, né? Ou de um obsessor, quando, na verdade, não é isso só, né? Pode ocorrer dessa forma, mas também a posse pode se dar através de um espírito esclarecido. No caso, por exemplo, de uma comunicação mecânica em que o espírito do médium, a alma do médium, o espírito do médium, se afasta do corpo ou até permite que o espírito possa acionar os mecanismos cerebrais do próprio corpo físico, do corpo perispiritual, ou corpo físico, mas é o corpo físico, né, que é mecânico, né? Ele utiliza o corpo do médium, ele está interferindo diretamente no corpo do médium. Mas o que se pode pensar disso é que, nesse caso, ou em outros casos, por exemplo, da posse, outro dia eu estava até comentando sobre isso, né? O que a gente não pode, o que não se deve entender, a posse, é se tomar o corpo inteiramente como se fosse o proprietário do corpo. Até ouviu essa palavra proprietário, né? A gente até pode fazer uma correlação. Outro dia até está falando, não sei se está falando com o Ismael, com outra pessoa aqui, no outro estudo, que a gente pode utilizar um exemplo aqui de alguém que aluga uma casa, um imóvel. Quem é o dono do imóvel? É quem está alugando. Quem está na posse do imóvel? É quem alugou. Ele que está na posse, mas ele não é dono. Ele
está lá. A posse é tá, temporária. é uma posse transitória, temporária, né? É a mesma coisa que acontece com o espírito quando ele se apodera, vamos usar assim, apodera do corpo, mas através de mecanismos que estão cerebrais. Ele movimenta, porque na escrita direta, por exemplo, ou na escrita mesmo, na escrita mecânica, né? O médium está alheio. Eu lembro aqui do caso da Madame de Perrance, que ela se submetia a essas, vamos dizer assim, a esses procedimentos através dos pesquisadores que eles queriam chegar a fundo, que exploraram isso muito dela. Ela estava conversando com outras pessoas enquanto isso estava ocorrendo lá, ela escrevendo coisas que nem ela sabia, porque ela não tinha conhecimento. Os espíritos estavam utilizando o quê? O mecanismo cerebral dela, os filamentos que consistiam na tomada da escrita, e fazia isso com toda a perfeição. Não só dela, mas também da Eusápia Paladino, né? O próprio Palhano traz isso aqui no livro de Dimensões da Mediunidade, e no outro livro mesmo, da Eusápia Paladino, ele traz isso muito bem. E a gente vê que não é uma posse definitiva, né? Que não existe essa posse definitiva, porque quem é o dono do corpo é o médium, ele que é o dono do corpo. E é com consentimento, às vezes, dele, e até sem o consentimento dele, o espírito se vale desse mecanismo para poder agir. Mas era só isso. Não sei se eu falei muito, falei pouco, falei mais ou menos. É isso aí, que a gente entendeu até agora. Pois é, porque eu cheguei um pouquinho à tarde, então não acompanhei o resto. O resto não, o início, né? E também já são 9 horas. Alexandre quer voltar? Fala. Não, só para lembrar, em cima da fala do Chacu, que talvez eu possa ter me expressado mal, mas lembrar que eu falei que o cordão de prata ele não é rompido, então essa ligação molécula por molécula ele é sustentada pelo cordão de prata, tanto que esses espíritos são obrigados a serem conservados em laboratórios, senão não haveria necessidade de conservar esses espíritos no laboratório, era só retirar um e colocar o outro. Então, quando a gente dá esses exemplos, dessas citações, né, eu concordo com você, Chaco, que realmente não existe a troca 100% desse espírito, isso é correto. Isso. Então, de repente, eu não posso ter frisado muito bem, mas, de repente, quem pegar e estudar de novo todos esses vídeos nossos, vai ver que eu falei que o cordão de prata ele não é rompido. Não é rompido, senão existe a morte, né? Morte não é romper, morre. Mesmo porque você teve a própria declaração do Helder e da Sheila que eles vão nesses laboratórios. Senão não seria necessário a existência desses laboratórios para manter isso daí em algum estado de hibernação que não rompa esse cordão umbilical. E eu queria pedir a gentileza da Jerusa ou da Giselda para passar para a gente novamente o nome do livro ao qual é contada essa história aí, que houve esse processo todo que a gente está falando, porque eu, particularmente, eu desconheço, né? Eu acho que a literatura espírita kardecista não se aprofunda muito nesse assunto, mas é um livro que eu quero estudar ele e ler. Então, eu pediria a gentileza que fosse passado para nós. Eu sei que já foi passado, eu peço que, na possibilidade, seja passado de novo o nome para a gente, por favor. Eu vou mandar escrito, mas esse livro ele não trata só desse assunto. Esse é um dos inúmeros assuntos que ele trata. É um capítulo só, tá bom? Posta no nosso grupo depois, por gentileza. Vou sim, com certeza. Sobre esse assunto, Alexandre, tem também do Hermínio Miranda, ele tem pelo menos acho que 2 ou 3 livros que falam sobre esse assunto. Tem um que fala especificamente desse, que é Condomínio Espiritual. Condomínio Espiritual. Sobre sequestro de... como você não estava desde o começo, a gente estava falando sobre o sequestro do espírito, que é mantido sequestrado, enquanto um outro espírito assume as funções biológicas do corpo. E eu acho que a
pouca literatura sobre isso dentro da doutrina kardecista. Quem tiver mais informações sobre isso, eu peço que coloque no nosso grupo depois, porque eu acho um assunto riquíssimo para a gente poder estudar. Eu vou colocar novamente no grupo esse vídeo que o rapaz faz uma exposição. Eu vi. Em termos de 5 a 6 minutos, ele faz uma exposição com muita informação. Ele fala no Palhano e no Hermínio Miranda. São 8 minutos. 8 minutos. 8 minutos. É breve, é breve. É rápido. O vídeo muito bom, muito bom. Eu assisti também. Eu assisti também, muito legal. Uhum. Gente, nós já Pois passamos... meninos. Agora, só uma coisinha, só queria, para terminar, só um pouquinho, reforçar o que Chacu falou e o que o próprio Alexandre falou, que ele busca confirmação nas obras de Kardec. Porque é importante, como diz Egeu, a gente ler tudo, reter o que é bom, mas como nós estamos seguindo os parâmetros, né, como Chacu disse, da doutrina espírita, a gente tem que comparar tudo para ver se está ali dentro do que Kardec fez. Né? Afinal de contas, é consolador prometido por Jesus. Né? E as obras acessórias, principalmente as de Chico Xavier. Só lembrar isso. Esse item aqui que eu puxei ele para trás aqui, ó, é o que orienta a gente, né? Está na Gênese. Mecanismos da mediunidade 11, também tem, né? 11, número 18, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui é que você pode ler tudo, mas se enquadrando aqui dentro, tá tudo bom. Né? A doutrina espírita é isso aí, a gente conversar e tirar as dúvidas e continuar tentando aprender. Né? Quem achar que já sabe tudo, já está reprovado. É por aí. Bom, muito bom o nosso estudo hoje, Ismael. Tá joia. Isso. Pessoal, o assunto é polêmico, entre aspas, mas é ótimo, né, que a gente discuta isso e lembre das nossas reuniões. Quanta coisa que passa, né? Se passa na nossa reunião, a gente nem se apercebe, né? Os médios também, às vezes, não comentam, e a água vai correndo de rio abaixo, e quando a gente vê, ela já chegou no mar, e a gente não se apercebe. Vamos pensar nisso, a gente gravar e os médios comentar, né, as coisas interessantes. De vez em quando eu fico chateando os médios. Anota aí o que você achou de interessante e tal. Né, Sheila? Sheila e Helder. Na Yolanda. Jerusa vai ter muito que falar, hein, Jerusa? Deusete também. Deusete tem muita história. De vez em quando eu faço essa colocação. Gente, anota aí o que vocês acharam interessante. Aí, um momento qualquer, a gente junta aí e vai conversar sobre o assunto, né? E Yolanda já tem a porção de coisa anotada, né, Yolanda? Isso é bom que a gente que não lê, eu que não leio. Mas aí vocês leram em algum lugar ali, tá bom demais, então, hein? Isso aí. Pessoal, eu vou fechando tudo que ele faz, se reporta lá na causa. Helder, não estamos ouvindo você, não. Para fazer uma análise. Tá mudo aí, Helder. A notícia está falhando demais, meu. Então tá bom. Tá certo. Pessoal, nosso horário já esgotou, né? Aí vamos agradecer a Deus a oportunidade de a gente estar aqui discutindo. Ninguém aqui é professor, todos somos aprendizes. Ismael, só lembrar aqui um outro livro, Obreiros da Vida Eterna.
Também trata desse assunto aí também. Lembrar também do Palhano, né? Que o Palhano chama isso de psicopraxia. Exatamente. Um dos livros dele trata disso também. Uhum. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Vou cantar essa música, que eu amo essa música. Vamos dedicar essa música a Dona Zizi. Dona Zizi, para mim, eu conheço desde criança, né? Ela cansou de fazer bolo para minha mãe e ela costurava para mim. Vamos, então, fazer a nossa prece, né? Yolanda, você está podendo falar? Estou simplesmente. Você pode fazer. Quietinha aqui ouvindo, porque hoje eu tinha mais a ouvir do que falar. Senhor Jesus, agradecemos por mais esta noite de estudo. Rogando, Mestre Jesus, as bênçãos para a nossa querida Casa Espírita Cristã, para todos os pertencentes às reuniões mediúnicas, a esse trabalho de amor, e que sempre possamos, Mestre Jesus, nos colocarmos como aprendizes para servir, estudarmos, entendermos todos os ensinamentos que Kardec nos deixou através dos amigos benfeitores, pela espiritualidade. Que possamos absorver todos esses conhecimentos de forma tranquila, possamos fazer uso de forma responsável e, assim, sermos instrumentos de trabalho do bem para a espiritualidade superior. Abençoe nossos lares. Esteja conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.